Eu quero ler aqui a partir de 1 Samuel 13, do 1 ao 12. Eu peço que você preste bastante atenção nessa palavra, que ela diz muitas coisas para nós. Saul havia reinado em Israel durante 1 ano. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu, fala comigo por favor, 3.000 homens. 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Miquimás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ficaram sabendo disso. Então Jonatas com mil homens derrotou aqui a guarnição dos filisteus. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: que os hebreus escutem isso. E todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e agora os filisteus estão com ódio de Israel. Então o povo foi convocado para se juntar a Saul, fala comigo, em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, fala comigo, com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, ok? E povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Veja que então era um exército gigantesco. Então só de carros ele tinha 30.000, 6.000 cavaleiros, imagina só o exército de cavalos e soldados, porque já é uma força diferenciada, né? E povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Miquimás, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas, em buracos, fala comigo, entre rochas. Onde mais eles se esconderam? Fala, em túmulos e cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas, fala comigo, mas, o problema está aqui. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Fala comigo, mal tinha ele acabado de oferecer. Ok, o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. E Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Fala comigo essa frase maravilhosa. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Olha só. Forçado pelas circunstâncias. Muitos apresentam esse tipo de desculpa. A minha vida está assim por causa disso. Veja que ele já apresentou tudo. Vendo que vendo que o povo já estava se dispersando. Você não tinha feito o seu combinado, Samuel. Você disse que ia chegar em 7 dias. Você não cumpriu o seu combinado. Os filisteus estavam ali, os problemas estavam ali, a pressão estava ali. Aí eu tive que fazer alguma coisa. Mas quem disse? Olha só, essa frase eu acho tão engraçada.
agora os filisteus virão contra mim em Gilgal e ainda não busquei a face do Senhor. Ora, ele não podia pedir a Deus, ele não podia orar, ele não podia fazer mais nada, ele tinha que desobedecer, ele tinha que se meter onde ele não era chamado. Ele tinha unção para rei, não para sacerdote, quem oferecia sacrifício era o sacerdote, mas ele mesmo não podia orar, ele mesmo não podia buscar. Cada um apresenta suas justificativas. Aqui nós vemos. Se aqui o exército fosse moleza, eles não tinham se assustado. Na força natural, eles teriam vencido. Porque eles tinham 3.000 homens. Com 1.000, o Jonatas já estava tendo vitórias. Com 1.000. Aí vem um inimigo. Vem em forma de teste. Cada um de nós sabe onde está o que está vivendo. Será que nós sabemos passar nesses testes? Mal tinha acabado de oferecer o holocausto. Samuel apareceu. Então, muitas vezes, são coisas que nós vivemos que, se nós tivéssemos resistido um pouquinho mais, nós teríamos visto a vitória, a face do Senhor, o poder do Senhor. Porque nós vemos aqui, quando nós falamos de Abraão, por exemplo, nós sempre lembramos desse detalhe. Quando ele levantou o cutelo para sacrificar o Isaac, o Senhor falou, Abraão, por que nós já falamos sobre isso, por que ele ouviu? Porque o Senhor tinha falado para ele sacrificar o Isaac. Depois ele disse para ele não sacrificar o Isaac. Sim? Por que Abraão ouviu a segunda vez? Por quê? Porque ele ouviu a primeira. Parece óbvio, né? Porque o Senhor havia pedido Isaac, ele falou, na manhã seguinte, no dia seguinte, ele já se levantou. Ou seja, ele já estava obedecendo. Por que ele ouviu a segunda vez? Porque ele ouviu a primeira vez. Ele obedeceu na primeira vez. Então Deus foi lá e deu uma segunda direção. Aqui o Senhor tinha dado uma segunda direção, sim ou não? Sim ou não? Segunda direção ou uma direção? A direção foi, espera Samuel chegar, não foi? Então ele não disse, sacrifica se eu não chegar a tempo. Entendeu? Então, como é que ele ia se meter onde ele não foi chamado? Então, veja, traz para a sua vida. Muitas vezes as palavras vieram e você está esperando uma palavra que venha de encontro à sua necessidade. Mas Deus é um Pai amoroso, Ele não dá aquilo que nós queremos, Ele dá aquilo que nós precisamos. Quem tem filho faz isso. Se eu der tudo o que o meu filho quer, eu vou estragar ele. Eu vou deixar ele sem valores. Eu vou deixar ele sem senso de responsabilidade, sem senso de quanto custa as coisas. Do sacrifício, do cansar as mãos. Você tem que trabalhar, o papai trabalhou para ter isso, para te dar isso. Então, você não pode tratar dessa maneira, não é assim fácil, as coisas precisam de esforço, tal. Mas se tudo que pede, quero isso. Claro. Daqui a pouco, eu achando que ele vai me amar maravilhosamente, puxa, eu sou o melhor pai do mundo, porque eu dou tudo que ele não vai nem me respeitar. Não é assim que funciona? É assim. Liga, por favor, o ar para mim, o segundo, o 2. Então, as pessoas, elas têm recebido as palavras, as direções. Mas vai chegar aquele momento do teste em que eu vou querer agir do meu modo. Aí eu vou apresentar as minhas desculpas. Vendo que o povo estava indo embora, vendo que você não tinha feito o seu combinado, ou ele não está parecendo alguém que a gente lembra? Não está parecendo o Adão? O Adão foi lá e errou e falou assim, foi culpa do Senhor, o Senhor me deu a mulher. O que ele estava fazendo? Samuel, não vem não, hein, Samuel? A gente combinou 7 dias. Você veio 7 dias e mais 3 horas. Você não fez o seu combinado, por isso que eu me eximi dessa obrigação.
Então o Saul fracassou no lugar da aliança, ele foi em Gilgal. No lugar que ele tinha que ter, que era o lugar da aliança, ele quebrou a aliança. E o que é aliança? É um pacto. Aliança é um pacto de fidelidade. Aliança é um pacto de obediência ao Senhor. Todo relacionamento, quando é um relacionamento correto, sério, as pessoas colocam o que na mão do outro? Aliança. Aliança mostra que você é uma pessoa compromissada. Aliança é algo sério. Então muitos não estão preocupados com o principal, que é o relacionamento. Saul aqui estava preocupado com muitas coisas, menos com o relacionamento. Ele podia ter buscado o Senhor, os filisteus virão contra mim em Gilgal, ainda não busquei a face do Senhor. Mas quem disse que você precisava do Samuel para buscar Deus, ô Saul? Quem disse? Você busca Deus na sua tenda. Você busca Deus lá no seu canto. Você não precisa buscar a Deus só quando o Samuel estiver aqui. É igual muitas pessoas. Ela só vai lembrar de Deus quando ela está na igreja. Durante o dia inteiro ela não lembra de Deus. Ela não pede a direção de Deus. Ela não busca a orientação de Deus. A palavra vem, ela sai, ela se esquece. Ela não dá a prioridade que deveria dar. Ela não mantém a sua aliança. Ela quebra a aliança todos os dias. Na verdade, ela nunca manteve essa aliança. Muitos, infelizmente, têm agido assim. Muitos cristãos, muitos religiosos, na verdade, porque cristão é aquele que se parece com Cristo, têm se esquecido, têm se preocupado com muitas coisas. Com a casa, com o carro, com o emprego, né, com o casamento, mas têm se esquecido do principal. Têm se esquecido do alicerce, da base, daquilo que sem isso o resto não flui. Que a palavra de Jesus nos ensina: busque o reino de Deus e a sua justiça. Busque em primeiro lugar a Deus. E tudo vai ser acrescentado. E nós sempre falamos isso. As pessoas começam do final. Busque todas as coisas. Mas sem a principal, as outras não vão ser acrescentadas. Mas as pessoas estão buscando, por isso que estão sempre afadigadas, aflitas, cansadas, pesadas. Estão sempre correndo. E na nossa cabeça a gente sabe. Nós não somos bons em fazer várias coisas. Mas quando nós focamos em uma coisa, aquilo flui melhor. Você não pode cozinhar e estar falando no telefone, e estar correndo aqui, a criança está tentando acudir, alguma coisa vai dar errado. Vai queimar alguma coisa, a criança vai escapar, o celular vai cair do ombro, alguma coisa vai acontecer. Você está dirigindo, você está olhando para fora, você está mandando mensagem, alguma coisa pode dar errado aí. Porque está sem foco. Então, quando nós não olhamos para o principal, aquilo que são as demais coisas não são acrescentadas. Meu casamento não vai fluir, os meus filhos não vão ser abençoados, a minha vida não vai frutificar. Por quê? Porque eu estou sem a bênção. Eu quebrei a minha aliança. No lugar da aliança, eu quebrei a aliança. Você demorou, Samuel, você demorou. Os filisteus, o inimigo, o problema, a dívida, a conta, a doença, tudo estava me pressionando. Aí, forçado pelas circunstâncias, eu fui lá, eu fiz um negócio que eu não deveria. Forçado pelas circunstâncias, eu fui lá e tive uma atitude errada no meu casamento. Porque as circunstâncias me impeliram a isso. Você fez isso, você causou isso, você me provocou, você me instigou, você fez, você... Não, sou eu. Sou eu. As pessoas que vivem com base nas circunstâncias, elas vivem fracassadas. Elas não se preocupam em construir o alicerce. Saul se preocupou com muitas coisas, se preocupou com as pessoas, se preocupou com o exército lá, com os inimigos. Mas ele só não se preocupou com aquilo que Deus havia dito para ele. É na pressão que vai sair o meu caráter.
Fala comigo, é na pressão que sai o caráter. É na pressão que você vai mostrar o seu caráter. É na pressão que você joga alguém na fogueira, ou você tenta cobrir, proteger. É na pressão. É na pressão que vai sair um palavrão, ou vai sair o equilíbrio. É na pressão que vai sair aquele desespero. Eu preciso de uma pessoa, eu preciso do doutor fulano, eu preciso da ajuda do cicrano, eu preciso disso, ou eu vou ficar firme na presença de Deus. É na pressão que vai sair. É na pressão. O fulano não merece, também vou fazer isso. É na pressão que sai o seu caráter. É na pressão que sai a sua integridade. Eu posso conseguir coisas na carne? Posso. Saul não foi lá e fez o sacrifício? Aparentemente, tudo fluiu corretamente. Foi lá, buscou a face do Senhor. Mas nunca é bênção. Não foi bênção. Aqui ele perdeu. Aqui acabou para ele. Aqui foi a última chance que Deus deu para ele. Ele não passou nos testes. E muitos, como a gente pode lembrar do caso de Sara e Agar, já que o Senhor me impediu de gerar filhos, então eu vou arrombar a porta. Já que o Senhor me dificulta a minha vida, eu vou resolver com a escrava. Vou ter o Ismael. Aí tem o Ismael, Abraão, olha aqui, o que a escrava está fazendo? A escrava é sua. A escrava é sua, resolve você. Você não teve a ideia? Agora arque com as consequências. Então, Deus fechou essa porta, então eu vou tentar empurrar no braço, vou meter o pé na porta. Você pode arrombar? Pode, não pode? Você pode meter o pé na porta? Pode, mas vai ficar um estrago, não vai? É o que acontece. Você pode ir lá oferecer sacrifício sem desobedecendo a Deus? Pode, mas você vai deixar um estrago. Deus te impediu, de ter filhos? Ok, você pode resolver na força do braço, na carne? Pode, mas vai ter uma consequência. Você pode ir lá e se envolver com coisas, com pessoas, com circunstâncias, se envolver com emoções, com sentimentos, com atitudes erradas? Pode. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. A palavra está aí, você pode fazer o que você quiser. Deus não quer escravos, quem quer escravo é o diabo. Deus quer pessoas livres, inclusive para a autodestruição. O Senhor nos dá a palavra, o Senhor nos explica, o Senhor nos dá a dica. Você, eu coloco diante de vocês a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Escolhe a vida, tá? Escolhe a vida, para que você e seus filhos vivam. Então nós temos todas as direções, mas será que nós ficamos com ela? Me espere 7 dias, Saul. Ai, meu Deus, já deu aqui, já fechou as 24 horas do 7º dia, ele não apareceu, meu Deus. Tá, traz o sacrifício aí, vamos lá, vamos queimar. 30 minutos depois, olha o Samuel lá. Samuel, que prazer te ver. O que foi que você fez? Então, você não cumpriu com o combinado. Os filisteus já estavam aí, e a coisa estava assim, e o soldado estava indo embora. Está entendendo como é que funciona? A pessoa já começa a apresentar todas as justificativas. Senhor, eu fiz isso. Meu Deus, eu fiz isso, porque não deu, não consegui, não aguentei. Não consegui, o negócio estava assim, já ia vencer, eu precisava tomar uma decisão. Eu não fiquei com a palavra. Eu não passei nos testes, eu fui fraco. Eu quis arrombar. Eu quis resolver no meu jeito. E há testes, pessoal. Há testes, há momentos que são definidores da nossa vida. Há testes que definem o nosso destino. Esse teste que Saul não passou, definiu o destino dele. Ele foi forçado pelas circunstâncias. Tem testes que muitas vezes nós podemos ser reprovados e podem definir o nosso futuro. Tem gente com um teste errado, um teste que ele não passa, ele acaba com a família dele. Um teste que ele não passa,
Ele acaba com o nome dele por resto da vida dele. Um teste, uma decisão. As pessoas sempre acham que depois eu resolvo. Não, não vai dar nada. Depois eu vejo isso. Depois. Não, sempre vai chegar a consequência. Sempre vai chegar a conta dessa situação. Eu não sei se vocês assistiram, mas eu peço que vocês procurem lá no nosso canal do Telegram. Tem 2 filmes. Já faz tempo que nós postamos lá. Um, se eu não me engano, chama Marcada, e a outra chama A Insanidade de Deus. Um é da China, fala dos cristãos da China, de uma mulher, que ela sofre bastante. E a outra, A Insanidade de Deus, se eu não me engano, é um que acontece na África, de uns missionários que vão à África. E eles mostram isso, principalmente os da África. Jesus vale a pena? Vale a pena por Jesus? Um dos filhos do missionário da África morreu. Morreu na África. Morreu na missão. Hoje, os crentes reclamam de qualquer coisa. Reclamam de qualquer coisinha. Deixa de vir na igreja por conta de um olhar torto de um obreiro. Deixa de vir na igreja porque alguém não gostou de como foi no estacionamento, que pediu para deixar a chave, não quis deixar a chave. Muitos não passam nos mínimos testes. Muitos vindo para a igreja já perderam, foram reprovados nos testes. Muitos na saída do culto mostram que não ouviram nada da palavra e são reprovados em testes estúpidos, infantis ainda. São reprovados nas mínimas coisas. Numa foto que alguém manda para você, e se manda para você, está errado, porque sabe que você não é crente. Porque ninguém me manda foto pornográfica. Se alguém manda para você ainda, é porque sabe que você não é crente. Que você não crê na palavra, que você não é cristão, que você não tem princípios e valores ainda, que você não tem aliança com o Senhor. Se as pessoas ainda no seu trabalho vêm falar da secretária, da mulher do outro, é porque sabe que você não é crente. Você não passa nos testes, você não põe um limite. Você não se posiciona. Então são testes. E são testes muitas vezes que não tem nada a ver com esse de Saul, por exemplo. Não tem nenhum exército tentando te destruir, te arruinar, acabar com você. Às vezes um teste de você no trânsito. No trânsito é muito fácil de você se irritar, mas é o lugar mais estúpido para a gente brigar. As pessoas por nada morrem. Por nada, então sai um louco, dá um soco, dá uma facada. O povo está louco. O povo está louco. Às vezes é domingo de manhã, tem gente buzinando na rua já, meu. É loucura. As pessoas estão desequilibradas. Você vai mexer com o desequilibrado? Deixa o desequilibrado se autodestruir. Ele vai, se Deus não guardar ele não tomar jeito, ele vai encontrar um mais louco que ele. Então para que você vai perder tempo? Para que você vai perder sua bênção? Para que você vai amaldiçoar uma pessoa? Esses dias alguém passou por mim, eu não vi que ele estava atrás de mim. E ele passou por mim, buzinando, deitou a mão lá na buzina e com o dedão para fora. Dizendo, Deus te abençoe. Vou perder minha paz por causa de um desequilibrado desse? Mas talvez, em outro tempo, também buzinaria. Você, seu filho da mãe. Mas eu vou lá, vou sair acelerando para... O que foi? O que você está falando? Quem vai perder com isso? Eu tenho a perder. Ele não. Ele já saiu desequilibrado. Ele já saiu louco. Então eu vou perder. Eu tenho uma vida. Eu tenho família. Eu não sei o que ele tem, mas ele já saiu disposto a causar um problema. Então a gente vai ceder, vai ser reprovado em testes mínimos. Aqui, nesses filmes, aqui realmente mostra o que é um verdadeiro cristão. Não cristão de postar
versículo na rede social. Não, é um cristão de verdade. É um cristão de verdade, não é um cristão que reclama de tudo. O diabo luta muito comigo. Parabéns para você. Ele quer roubar, matar e destruir todo mundo, não é só você. É que alguns, ele já está tão dominado, a mente dele já está tão dominada que ele não faz força. A pessoa já sozinha vai para a autodestruição. Ela é fraca, ela é indisciplinada, ela é carnal. Ela está indo sozinha, o diabo não tem força ali. Ela não precisa botar energia. Mas aquele que está focado, como nesses daí dos filmes, os caras não tinham saneamento. O cocô passava ali, o esgoto passava na rua. Não tem, você tem uma ideia desses países. Não tem saneamento na África, em muitos lugares. Na China, você já sabe como é que é. Apanha, fica preso. Ela não tinha família. Ela não podia visitar a família. Ela visitou a família, acho que uma vez, depois de não sei quantos anos, porque a polícia secreta estava lá todo dia na casa dela para ver se a mulher estava lá. E a mulher lá, viajando o país, sem condições. Como é que essa mulher ganhava dinheiro? Como é que ela se mantinha? Alguém tinha que ajudar ela. E estava lá arriscando a vida dela. Essas são pessoas que não são forçadas pelas circunstâncias. Isso sim, são pessoas que não são forçadas pelas circunstâncias. Isso sim são pessoas que não tiram férias de Deus. Isso sim são pessoas que passam nos testes. Que não ficam pulando de galho em galho. Não gostei daqui, eu vou para lá. Não, você fica com a palavra. Não gostei disso, eu vou parar, vou fazer. Não sei, eu vou desistir, não quero orar. Tem gente que fala essas besteiras até hoje. Não aconteceu isso, eu vou parar de ir na igreja. Parabéns, Deus não ganha nada com você. Deus não precisa de mim. Eu preciso da bênção de Deus. Deus não precisa de mim. Se eu não estiver aqui, vai ter outro. Pronto, Deus não está nem aí nesse sentido. Deus não está lá. Ai, meu Deus, a minha vida vai parar se o Murilo parar de orar. Nossa, como eu sou importante, né? Eu sou... o mundo, o universo gira em torno de mim. Não, o benefício é meu. Tem um provérbio que fala exatamente isso. Se você for sábio, acha para mim, por favor. Se você for sábio, o benefício será seu. Não é meu. Se você agir direito, quem vai se dar bem vai ser você, serei eu. Então, é muito estúpido muitas vezes. As pessoas não passam nos mínimos testes. São forçadas pelas circunstâncias. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, se você quiser brincar de ser crente, você vai sofrer as consequências. Então, se eu agir da forma correta, somente eu que vou ganhar. Deus não ganha nada com a minha sabedoria. Eu que ganho. Se eu não quiser orar nunca mais, buscar nunca mais, ir na igreja nunca mais, fazer nada nunca mais, para Deus não muda. Mas para mim vai mudar muito. Mudar totalmente. Então nós precisamos analisar isso. Por trás de cada atitude, todo mundo tem as atitudes. Por trás de cada atitude tem um pensamento. Eu vou perder, vou ser derrotado, não vai dar certo, aí eu vou ter uma atitude. Mas se eu creio na palavra, se eu fico com a palavra, se eu mantenho a minha integridade, eu vou ter um outro tipo de comportamento. Então, se nós somos vencidos na mente, eu vou ser vencido na vida. Os soldados de Saul não acreditavam em Deus. Por isso que eles se escondiam até nos túmulos. Eles não acreditavam em Deus. Mas esse é a questão da liderança, né? Tem gente que só quer a parte considerada boa, né? Não, porque eu quero ser o presidente dessa empresa. Porque ele pensa, né? O presidente ganha 20 vezes mais do que eu. Mas se ele não fizer um bom trabalho, a responsabilidade de toda a empresa está sobre ele. Eu só tenho que cuidar do meu canto, do meu quadradinho.
que faça chuva, faça sol, a responsabilidade dele de me pagar é dele. Então a pessoa só quer a parte do status, do salário, mas se esquece que esse presidente é o que dorme menos, é o que trabalha mais, é o que tem mais responsabilidades, é o que tem mais estresse. Por quê? Porque a responsabilidade é maior, porque ele é a liderança, ele é o cabeça. Então veja, os soldados de Saul não acreditavam em Deus, por isso que eles fugiam até para os túmulos. Mas por quê? O líder deles não acreditava em Deus também. Ele não acreditava no que Deus tinha falado. Ele não acreditava. E essa é a nossa grande batalha. A batalha da fé. A batalha da fé. A batalha do crer. A batalha do passar nos testes. A batalha de não ser movido, forçado pelas circunstâncias. A batalha é essa. O Saul temeu mais a homens do que a Deus. Será que nós temos temido mais a homens do que a Deus? Quem vive assim, continua rastejando, continua no meio do caminho, são autossabotadores. Saul era assim. Saul era um autossabotador, ele sempre dava um jeito de se prejudicar. E muitos ainda têm esse tipo de atitude. Começa alguma coisa, ele para. Por quê? Porque ele apresenta uma justificativa para não fazer mais. Ele perde na mente. A sua mente quer que você continue na estagnação. Mas quando você coloca um foco, você tem que romper isso. E isso não é fazendo certo uma semana, 2 semanas. É estabelecendo um hábito, uma rotina. Se toda vez você passa é reprovado nos testes, o diabo sabe exatamente onde te pegar. Se é o primeiro, por exemplo, tem gente que não fica 10 dias. Um marido, por exemplo, eu vou me tornar um marido melhor. Não fica 10 dias. Por quê? Porque a minha mulher falou assim comigo. Porque ela não retribuiu assim. Porque ela não fez isso, aí eu paro. Bobo. Não vai sair do lugar. Vai continuar reclamando dela, porque a minha esposa é assim, minha esposa é assim, minha esposa é assim. Mas você não mantém também. Você não faz sua parte. Porque minha vida não sai do lugar. Claro, você também não sai do lugar. A sua fé continua a mesma. A sua preguiça para buscar Deus continua a mesma. A sua instabilidade continua a mesma. É claro que a sua vida não vai sair do lugar. Porque a vida só flui quando há consistência. Você só vai ser uma pessoa bem-sucedida quando você mantiver a sua consistência. Consistência na palavra, consistência na integridade, consistência nos valores, consistência naquilo que sai da sua boca. O que adianta a gente pegar aqui e orar e abençoar, estender as mãos pelo nosso país, abençoar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, os nossos negócios, e a gente sai daqui, chega lá no colega do trabalho, porque olha a dificuldade, olha do jeito que está, olha a crise, olha não sei o quê, e chega em casa, essa mulher não muda, esses moleques estão uma dificuldade, esse país é tudo uma porcaria, tudo um bando de bandido. Puxa vida, mas com qual você fica? Não, abençoa nosso país, abençoa o meu casamento, abençoa a obra das minhas mãos. Porque esse patrão aí, meu Deus, ele não me. Já estou quase para pedir as minhas contas. Então, decide. Decide. Sem consistência, né? As pessoas têm consistência, né? Mas para o mal. Consistência para falar negativo. Elas não são disciplinadas. Disciplinadas para falar negativo, disciplinadas para criticar, são disciplinadas por quê? Porque é fácil, é a carne. É a carne, é só você deixa ela te guiar. A carne vai me levar. Então seja guiado pela carne. Você vai ver como vai ter uma consistência maravilhosa para a autodestruição, para a autossabotagem. Vai chegar um problema, vai falar negativo, vai xingar, vai desistir, vai parar. Né? Eu quero ser o presidente dessa empresa. A hora que vem a pressão, não quero mais. Porque eu quero casar, porque eu amo essa pessoa. Começa a vir as dificuldades do dia a dia. Mas o que eu fui fazer com a minha vida? Olha só onde eu fui amarrar meu burro, meu Deus, olha só. Que arrependimento. Aí começa a falar besteira.
Aí fiz a campanha, não mudou nada, estou há 10 anos fazendo errado a minha vida, e eu comecei 2 semanas, 52 dias e nada mudou, então vou parar também, não adianta nada, isso daí é perda de tempo, estão tentando me enganar. Com o que a gente vai ficar? Saul fica 7 dias, tá? Fica com a palavra, tá? Só espera 7 dias, Saul. Ai, meu Deus, minha pressão. Ah, vai vencer a conta, vai vencer o boleto. Ah, meu Deus, o tratamento, parece que não está dando certo. Ah, meu Deus, passa no teste. Passa no teste. Para de temer homens, para de temer a morte. A gente viu nesse tempo aí de pandemia as pessoas, que medo da morte, meu Deus. Que medo da morte, ninguém quer morrer. Mas que medo da morte. Guarda isso, se você morre de medo de morrer, porque você não tem certeza da salvação. Você não tem certeza, isso é fato. Lembra disso. Lembra disso. Se você tem medo de morrer, é porque você não tem certeza da salvação. Ninguém aqui vai ficar, deixa eu brincar com umas facas aqui, e com fogo, e brincando com gasolina e tal. Não, você não vai ser idiota de ficar fazendo isso. Mas você não tem medo. Você vive. Você vive normal. As pessoas ficaram malucas. Tem medo de morrer. Não quer morrer. Não quer morrer. E tudo que nós tememos, nós atraímos. Olha quantas pessoas que, por situações, por notícias, elas já se fechavam, se escondiam, viam uma notícia, ficava o dia inteiro assistindo lixo, se enchendo de lixo, enchendo a sua mente de lixo, pensando em lixo, sentindo lixo. E é claro que a imunidade vai cair, porque só fala besteira, só fala de coisa negativa. É claro que vai começar a vir o estresse, porque os boletos, a conta, tudo isso estava chegando. E, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso dar tal. Guiado pelas circunstâncias, movido pelas circunstâncias. E os resultados vieram. Então, forçado pelas circunstâncias, eu vou lá e eu desobedecer a Deus. Para obedecer a quem? O diabo. Não tem vácuo, pessoal. Se eu não obedeço a Deus, eu estou obedecendo ao diabo. Não tem vácuo. Não, claro que não, eu amo a Deus, tal. Com o que você tem ficado? Não, mas eu fui aqui oferecer holocausto. Eu não fiz o holocausto para o diabo, eu fiz o holocausto para Deus, mas você não ficou com a palavra. Deus tem prazer em obediência. Mais na obediência do que no sacrifício. Deus quer obediência, Deus quer pessoas íntegras. Deus quer pessoas que confiam na palavra dEle. Não que a primeira situação é forçado pelas circunstâncias e param, desistem, fracassam. Então se nada cresce, eu não vou crescer também. Se eu não tomo decisões na minha vida, o diabo está tomando por mim. Se eu não ajo, se eu não me posiciono corretamente, alguém vai me posicionar. É só nós lembrarmos daquela história, né? Da oliveira, da figueira e da videira. Eu não quero porque, né, tem meus compromissos, minhas ocupações, meu azeite, meu vinho, né, meus frutos doces, tal. Eu não quero mexer com isso. Aí vem o espinheiro. Ô pai, eu estou aqui à disposição, hein? Mas o espinheiro não dá sombra, o espinheiro não dá vinho, não dá azeite, não dá alimento, não dá nada de que presta, nada, não dá nada. Não tem sombra. Depois você lê lá, Juízes 9. Eu não quero me posicionar no casamento, eu não quero me posicionar com os meus filhos. Olha lá o Felipe Neto levando as criancinhas, conduzindo as criancinhas. Eu não quero me envolver com política. Fica brincando. Fica brincando. Olha como é que está a América Latina toda. Que desgraça que está. Só falta aqui. Só falta o Brasil. Olha como é que está
Que maravilha, todos quebrados, todos destruídos, perseguindo os católicos, bloqueando as contas, prendendo o padre. Venezuela já não presta, não existe, não é mais país. A Argentina também está virando uma terra de ninguém. Ah, não, porque assim, não, é o caminho para onde? Para a autodestruição, né? Para a implosão. Esse é o caminho. Ah, mas eu não gosto do fulano, então olha o exemplo que você tem. Vai nessa linha aí da pior que está, não fica. Vai ver se não fica muito, muito, muito pior. Então a gente precisa acordar. A gente precisa acordar. Se eu não me posiciono, alguém vai me posicionar. Se eu não ocupo um espaço, alguém vai ocupar. Se eu não tomo cuidado na minha mente, o diabo está mexendo na minha mente. Se eu não me posiciono na vida, o diabo está me posicionando. Se eu vivo com medo ao invés de coragem, se eu me escondo nos túmulos, quem está ganhando? São os filisteus. É o diabo, é o mundo, é a destruição, é a cultura errada, são os princípios e os valores errados. Por quê? Porque eu não quero me envolver, não quero problema. Não quer problema? Você vai ter muito mais problema quando você não enfrenta o problema. Porque quando você não enfrenta o problema, aquele que era 1 vira 2. Que era 2, vira 3, porque você não quer problema, não quer enfrentar problema, então fica aí fugindo, fica aí no seu canto, fica aí sem se envolver, fica aí em cima do muro, fica aí sendo morno, você vai ser vomitado. Os resultados vão dizer, as consequências vão dizer. Então nós não podemos aceitar isso, forçado pelas circunstâncias. Eu desobedeci ao Senhor. Forçado pelas circunstâncias, eu fui lá e obedeci ao diabo. Eu fiz o que o diabo queria, que eu parasse, que eu desistisse, que eu blasfemasse, que eu abandonasse os meus valores e princípios, que abandonasse a palavra, abandonasse a fé, abandonasse a minha família, abandonasse tudo que eu tenho ouvido, forçado pelas circunstâncias. Eu fui levado a desobedecer. Não. Nós vemos exemplos de homens e mulheres que não existia isso. Eu fui forçado, não, eu vou manter a minha integridade. Nós vemos na palavra. Forçado pelas circunstâncias, Davi sofreu muitas pressões e não cedeu. José foi forçado por muitas circunstâncias, mas não cedeu. Daniel, como nós falamos tanto, foi forçado pelas circunstâncias, não cedeu. Neemias foi forçado, mas não cedeu. Paulo, quantas pressões que aquele homem viveu, e ele não cedeu. Então não tem essa. Forçado pelas circunstâncias, não. Ou nós cremos na palavra ou nós não cremos. Ou nós ficamos com a primeira direção de Deus, Ele nos manda a segunda, ou eu não fico com nenhuma. Abraão só ouviu a segunda vez. Abraão, não toque no menino, porque ele ouviu na primeira, eu entrega o seu filho, o seu único filho. Opa, Senhor, na manhã seguinte eu saio. Ele ouviu a segunda vez porque ele ouviu a primeira vez. Aqui Saul só tinha a primeira. Espera 7 dias, espera Samuel chegar. Ele falou que vai vir, ele vai vir. Então fica com a primeira. Não, ele não quis, ele quis fazer do jeito dele. Então ele não ficou com a segunda, porque ele não ouviu a primeira. Então se às vezes nós estamos passando por situações, nós temos que ficar com aquela palavra. Confia, mantenha a sua fidelidade, sua integridade, sua resiliência. Mantenha o seu lugar, mantenha a sua posição. Mantenha-se focado, busca o Senhor, continua fazendo certo, não porque você é bonzinho ou porque outro merece, mas porque você entendeu que esse é o caminho. Porque a palavra nos ensina isso. Jesus não fazia o que não ajudava as pessoas, não estava lá no meio das pessoas, porque aquelas pessoas amavam Ele e adoravam Ele e respeitavam Ele. Não, Ele estava cumprindo com o propósito. Nós vemos a perseguição dos discípulos. Paulo, a perseguição, ia de cidade em cidade, de vez em quando apanhava, levava chicotada, ficava preso. Ele não ia para lá porque ele gostava do povo, não, porque o povo era muito simpático, muito acolhedor, muito caloroso.
Não, porque ele tinha um propósito. Você não vai ser um marido correto, um cristão, um homem correto, de princípios e valores, porque você é bonzinho, não, porque você nasceu melhor que os outros, não, mas porque você entendeu que esse é o caminho. Eu vou ser um pai correto, um marido correto, um cristão correto, eu vou manter a minha integridade, eu não vou mais mentir, eu não vou mais fazer negócios com meias verdades, eu não vou mais tratar minha esposa de qualquer jeito, não vou mais tratar meus filhos de qualquer maneira. Não, porque eu estou dando tudo, eu trabalho 18 horas por dia para dar o melhor para essa família. Será que não está faltando outra coisa? Não, porque eu estou pagando a faculdade, o curso de inglês, de piano, de violino, e a natação, e o karatê, e o jiu-jitsu. Cadê o tempo com eles? Cadê o ensino? Cadê o sentar à mesa? Ô pai, vamos jogar? Ô pai, ô pai, tá bom filho, só um minutinho, vai lá brincar que eu já vou. Tá. Ô pai, vamos sair, vamos fazer aquilo? Não, já vou filho, só um minutinho, tá? Estou pagando umas contas aqui, estou falando com o doutor fulano aqui, já estou indo, tá? Eu preciso trabalhar, preciso fazer, preciso correr. Você precisa ver o que você tem que fazer. Aqui não tem forçado pelas circunstâncias. Tem que fazer o que eu tenho que fazer. Você, Saul, deveria ter esperado, deveria ter obedecido. Você deveria ter corrido menos. Deveria estar tendo mais tempo com a sua família. Mais tempo com a sua esposa, mais tempo com os seus filhos, mais tempo para Deus. Ah, porque eu preciso buscar a face de Deus. Não, mas não tem. Você não pode buscar Deus de outra maneira? Ô Senhor, me ajuda. Cadê o Samuel, Senhor? Me dá uma direção, o que eu faço? Aí o Senhor fala para você, obedeça. Ah, mas é que está difícil, os inimigos estão lá, o povo está saindo, está fugindo, e está se escondendo. Obedeça. Obedeça. O Jonatas com 1000 estava dando pau nos filisteus. O Senhor ia criar um meio. Não, Senhor, mas assim, com aquele lá, com aquela guarnição, até dava. É igual aquele videozinho engraçado do Leônidas, né? Que ele fala assim, ei Leônidas, quanto que é? É 1 para 1, 1 para 2? Não sei se vocês já viram isso daí, dos 300 lá, né? Já viu, Félix? Que assim, e aí, aí o Leônidas fica assim, não, mas peraí, Leônidas, a confusão que você bota a gente, que eu acho que era 30.000, 300.000 persas para 300 soldados, tal, uma coisa assim. Assim, que isso, Leônidas? Você está botando a gente nessa furada aqui que é 1 para 1, não, senão porque o outro está fugindo, eu vou ter que dar conta do dele também, então já fica 2 para mim e tal. É divertido. Então assim, Deus, ali com o Jonatas com a guarnição até dava, mas agora que esses caras aí só de carro, eles têm 30.000, o cavaleiro tem 6.000, e eu nem sei quantos, que parece a areia do mar de tanto soldado, então, vai ter que confiar. No tempo de Saul, o exército fugia. No tempo de Davi, tinha os valentes de Davi. Tinha os caras agressivos, violentos lá. E qual que era o inimigo? Filisteu. Era o mesmo inimigo, a mesma dificuldade, o mesmo problema, mas Davi metia o cacete neles. Porque o Senhor o abençoava, porque ele estava buscando adorar a Deus sempre. Princípios, prioridade. Davi tinha um outro comportamento, ele confiava em Deus. E ele confiava em Deus, logo o povo também, os soldados também confiavam em Deus. Daí está o peso da liderança. Saul não confiava em Deus, logo o povo também não confiava em Deus. A sua família vai se aproximar mais de Deus através de você. Eu sempre falei isso no trabalho dos valentes. A sua família muitas vezes está aí toda bagunçada porque você não se posicionou. Porque o homem não assume o seu papel de liderança, de locomotiva. Não, está sendo guiado pela mulher, está sendo guiado pelas circunstâncias, está sendo guiado por qualquer coisa. Não é guiado pela palavra. Então o líder precisa ter a boa postura. O líder precisa acreditar em Deus, senão a família inteira não vai acreditar em Deus. O líder precisa levar essa família para o lugar certo, senão a família vai desencaminhar.
Então, pessoal, guarda isso. Guarda isso. Prioridade. Fique com a primeira mensagem. A primeira palavra que o Senhor mandou. Se eu não obedeço a primeira, eu não vou receber outra. Eu não vou receber a primeira, a segunda. Porque se eu não obedeço na primeira, como é que Deus vai falar de novo comigo? Como é que Ele vai me dar uma outra direção se eu não obedecer a primeira direção? Então fique com a palavra, não seja forçado pelas circunstâncias, passe nos testes. Passe nos testes. Vamos aprender a passar nos testes. Os testes são difíceis, é para isso que ele serve. A prova ela não é para ser fácil, uma prova é para ser difícil, para você mostrar que você está apto para ir para um outro nível, para outra classe, outra série. Então nós temos que entender isso. O teste não vem para me destruir, não vem para me amargurar, ele vem para me fazer crescer, para me exaltar, para eu avançar. Então vamos passar nos testes. Obedeça ao Senhor. Vamos fazer a nossa parte para que Deus faça a dele. Amém? Amém? Fique em pé, por gentileza. E eu quero que você fale com o Senhor. Vamos orar neste momento. Saul estava em Gilgal, o lugar da aliança. O lugar da aliança. E no lugar da aliança ele quebrou a aliança. Ele desobedeceu ao Senhor. Será que nós temos vivido um tempo de quebra da aliança com o Senhor? Vamos restaurar essa aliança. Vamos restaurar. Vamos nos voltar para o Senhor. Vamos tomar decisões para priorizá-lo. Vamos tomar decisões. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor neste momento. Quais os testes que você ainda tem sido reprovado? E por isso, você reconhece, ó Senhor, realmente eu tenho falhado, eu tenho desobedecido, eu não tenho colocado a força que eu deveria colocar. Porque aí nós vamos analisando os nossos resultados. Será que se você tivesse passado naquele teste, sua vida não estaria diferente hoje? Será que você tivesse resistido um pouquinho mais? Veja que quando ele tinha acabado de oferecer o holocausto, o Samuel chegou. Quantas vezes será que você, às vezes, se precipitou, foi lá, fez um negócio, fez mais barato, se prejudicou, e Deus tinha preparado algo tão melhor para você? Foi lá, falou que não deveria, e Deus tinha preparado algo tão melhor para você. Mas porque na ansiedade, no medo, foi lá e agiu na carne. Agiu pelo medo, pela covardia, pela insegurança. Mas a palavra nos dá todas as seguranças para manter a nossa fidelidade ao Senhor. Ele nos dá tantas palavras: não temas, não tema, não tenha medo. Não tenha medo. Passa no teste. O Senhor nunca falhou. Quantos livramentos que nós já tivemos, por que Ele não livraria agora? Quantas coisas que nós já passamos, por que Ele não nos ajudaria nessa? Quantas coisas que nós já vencemos, todos aqui, se estão aqui, já é um milagre. Quantas coisas que você já venceu, já passou, por que Deus não faria novamente? Não tem sentido, são as mentiras do diabo, lançando setas, pensamentos. Mas se eu não me encho da palavra, da segurança do Senhor, eu vou me encher de outra coisa. Vou me encher de medo, vou me encher de dúvidas, vou me encher de um monte de inseguranças. Então refaça essa aliança com o Senhor. Meu Deus querido, eu peço, Senhor,
Eu peço juntamente com cada um aqui, Senhor, que cada um venha a tomar decisões de renovar a aliança com o Senhor de verdade, Senhor. Porque quando nós fazemos uma aliança, aquilo se torna um compromisso sério. Nós não podemos quebrar a nossa aliança, Senhor. Da mesma maneira que nós não podemos quebrar uma aliança no casamento, com imoralidades, com atitudes erradas. Nós não podemos quebrar uma aliança com o Senhor, com negligências, medos, dúvidas, carnalidade. Que cada um venha buscar isso, Senhor. Que tenhamos aqui pessoas que querem uma aliança eterna com o Senhor. Porque o Senhor não falha. O Senhor não falha. Se o Senhor nos deu uma direção, o Senhor vai manter. Mas muitos ainda escolhem viver pela vista, pelo tamanho do inimigo, pelo tamanho do desafio. E tem a dúvida, a impressão de que dessa vez o Senhor não vai trabalhar. Não, o Senhor nunca falhou. Eu peço, Senhor, abra as mentes de cada um de nós. Que haja aqui, meu Pai, pessoas que fizeram, meu Pai, uma nova aliança com o Senhor, que não vão quebrá-la mais. Mulheres que realmente priorizam o Senhor de verdade. Que não é movido pelas circunstâncias, não é forçado pelas circunstâncias a pecar, a desobedecer, mas com circunstâncias ou sem circunstâncias forçando, elas sabem o seu lugar, elas sabem o seu papel, elas sabem o que elas devem fazer. Então eu te peço, Senhor, abençoa cada pessoa, abençoa cada um que aqui está, cada um que está na transmissão, que o Senhor possa, meu Pai, levar essa palavra a cada um dos corações, meu Pai, que haja um renovo, meu Pai, haja um entendimento da importância dessa aliança, que haja um entendimento da importância dessa prioridade ao Senhor, de ouvir a sua voz e ficar com a sua palavra. Eu te peço, Senhor, abençoa o nosso povo, abençoa as famílias, abençoa, meu Pai, cada um de nós, abençoa o nosso país, meu Pai, abençoa a nossa nação, abençoa, meu Pai, nós temos vivido em tempos muito sérios, muito perigosos, meu Pai, de ditadura já instalada, de situações, meu Pai, para tirar as liberdades, liberdade de pensamento, liberdade de discordar, liberdade religiosa, Senhor, que o Senhor possa colocar a sua mão, Senhor, que tenhamos homens e mulheres realmente comprometidos com a verdade, com a palavra, com os princípios, com os valores, meu Pai, que não sejam guiados pelas circunstâncias, que não sejam guiados pelas emoções, que não sejam guiados, meu Deus, pelas malditas notícias e medos e qualquer coisa, meu Pai, mas que nós venhamos a ficar com o Senhor, sempre com o Senhor. Eu peço, Senhor, abençoa as nossas crianças, abençoa, meu Pai, os jovens. Nós temos visto, meu Pai, a luta do mal, para aliciar as crianças, para dominar a mente dos jovens, para que seja uma geração perdida, Senhor. Uma geração fraca, uma geração doente, uma geração sem princípios, sem parâmetros. Estão tão perdidas, tão confusas. Não sabem o que são, não sabem para onde vão. Estão fracas, estão se matando, estão medicadas, estão malucas. Ajuda, meu Pai. Nos ajuda que tenhamos aqui homens e mulheres comprometidos com a palavra, com a verdade, que não vão ficar se eximindo da responsabilidade, fugindo das responsabilidades, deixando de fazer o que deve ser feito. Eu peço, Senhor, coloca a sua mão na vida de cada um de nós, meu Pai, abençoa, guarda as famílias, que tenhamos homens comprometidos, homens fortes, mulheres sábias, equilibradas, que equilibram o lar, meu Pai. Filhos bem estruturados, bem encaminhados, para que quando forem testados, meu Pai, o seu caráter, saia caráteres como o de Daniel, o de José, que mantiveram, meu Pai, a sua integridade, sabiam o que deveriam fazer e o que não deveriam fazer, que não serão
aliciados por colegas, por professores inescrupulosos, mas ficarão com a palavra, estarão firmes, estarão focados, estarão atentos. Então eu te peço, meu Pai, abençoa o nosso país, abençoa a nossa nação, abençoa, meu Pai, os jovens, abençoa, meu Pai, o trabalho dos jovens, meu Pai, abençoa, que o Senhor guarde, que seja um trabalho poderoso, um trabalho abençoado, que o Senhor possa trazer, meu Deus, mais um pouco essa geração para mais perto do Senhor. Abençoa, meu Pai, a viagem, abençoa, meu Pai, a vinda e a volta de cada um, guarda as estradas, meu Pai, guarda de laços, guarda de quebras, guarda de situações negativas, meu Pai, abençoa o nosso povo, meu Pai, abençoa o nosso país, que as pessoas, meu Pai, se despertem de uma vez por todas, que tomem decisões corretas, que não sejam guiadas pelas emoções, que não sejam guiadas pelas, como nós falamos hoje, pelas circunstâncias, mas sejam guiadas pela verdade. A verdade só existe uma. O mundo diz que há muitas verdades, que não existe nada certo, que tudo é subjetivo, por isso que estão tão perdidos. Mas a sua palavra é a verdade, só há uma verdade, a sua palavra é objetiva, a fé é objetiva. A fé necessita de obras, de atitudes concretas. Então eu te peço, Senhor, abençoa cada pessoa, desperta, levanta homens e mulheres poderosos, meu Pai, cabeças, meu Deus querido, cabeças pensantes, cabeças líderes, cabeças, meu Pai, que vão conduzir pessoas, famílias, empresas a um caminho correto, a princípios e valores do reino, a uma cultura do reino. Então eu te peço, meu Pai, abençoa. Nós precisamos do Senhor. Fala profundamente no coração de cada um, Senhor. Fala profundamente no coração de cada um, eu te peço. Coloca a sua mão. Nos guarda, guarda as mentes, guarda os corações. Guarda, meu Pai, de setas malignas. Guarda, meu Pai, de pensamentos que eles virão, mas que nós não devemos deixar que desçam ao coração. Que nós não devemos dar fôlego, lenha para pensamentos e sentimentos malditos, Senhor. Mas que nós venhamos a ficar com a palavra, com a segurança da sua palavra, em nome de Jesus. É o que eu te agradeço, te peço, meu Pai, e desde já te agradecemos por esse dia, por essa palavra, pela certeza de que saímos daqui muito mais fortes, muito mais poderosos, abençoados, convictos, e que nós cremos, meu Pai, nós confiamos no Senhor. Nós não vamos ser forçados por nada, nós vamos passar nos testes, vamos continuar esperando no Senhor, porque o Senhor nunca falha. Muito obrigado, Deus querido. Amém, amém e amém, graças a Deus.